Fala, gente, tudo bom com vocês? Bem-vindo de volta a mais um vídeo do canal aí. Bom, galera, é o seguinte, eu vou pedir pra vocês, eu não sou de ficar pedindo muito isso nos vídeos, mas deixa o like nesse vídeo pra mim, por favor, pra compensar o nervoso que eu passei. Ó, barulho de moto. Cara, é a quarta vez que eu tô tentando começar a gravar esse vídeo. Quando a gente tá começando um canal no YouTube, que a gente não tem um estúdio, um esquema pra gravar ainda, cara, a gente depende de muitos fatores externos colaborarem. E parece assim, tem dia que parece que tudo quer conspirar contra. Eu até cheguei a pensar, cara, será que é Deus mandando um sinal que não é pra eu fazer esse vídeo hoje, fazer só amanhã? É carro que para quase na porta da sua casa ouvindo um funk numa altura desgraçada. É gente dentro da sua própria casa fazendo barulho. Nossa, cara, eu sinceramente. Mas daí eu falei, não, cara, eu sei que esses vídeos de pós-jogo ainda não tem muita audiência, como os outros tipos de conteúdo que eu posto no canal, mas que tem uma galera que gosta de acompanhar aqui, né? Eu tenho percebido que é um público que ainda é pequeno, mas é um público fiel. Então eu falei, não, cara, eu tô gostando de fazer, vou tentar. Aí eu começava, fazia barulho, eu parava, não, eu vou tentar. Mas eu cheguei a pensar seriamente em deixar pra fazer amanhã. Bom, galera, vamos lá. O ruim é que vocês nem imaginam, já aconteceu tanta coisa que você nem chega com aquele mesmo ânimo que eu chegaria se eu já tivesse conseguido o meu plano de terminar o jogo, já ligar a câmera e gravar. Já faz quase 15 minutos que eu tô tentando começar a gravar o vídeo. Mas vamos lá, não quero me fazer de coitado não, só compartilhar com vocês que eu tento ser bem transparente aqui no canal. Bom, galera, vamos lá, o Coringão bateu o Capivariano 3-0, a nossa base resolveu, a molecada botou pra quebrar aí, gol do Kaique, do Guinegão e do Dieguinho, molecada jogou bem, o Corinthians fez um bom jogo. Antes de falar do jogo, eu só queria comentar um assunto com vocês, eu queria saber a opinião de vocês a respeito, porque o Corinthians hoje à tarde conseguiu, cara, assim, deixa pra mim aí nos comentários o que você vem pensando sobre a gestão do Osmar Stabile, porque assim, eu tô naquela galera que não acredita mais no modelo associativo, sabe? Tô torcendo por SAF, intervenção judicial, tal, isso aqui. Mas digamos assim, a gente tem que lidar com a possibilidade de que até o final do ano isso pode não acontecer. E no final do ano agora vai ter eleições no Corinthians. Eu tô me perguntando, será que se não tiver intervenção judicial, não entrar uma SAF, a melhor opção seria continuar com o Osmar Stabile? Porque ele vem daquele jeito dele, que o pessoal chama ele de tio Paulo, né? Parece que não faz nada. Mas ele vem conseguindo algumas coisas, né? Não tô defendendo ninguém, tô perguntando pra vocês o que vocês pensam. Porque parece que hoje o Corinthians conseguiu uma renegociação de uma dívida que é referente a um monte de coisa, de ações trabalhistas, tal, que é 1,2 bilhões de reais. O Corinthians conseguiu renegociar lá com o órgão do governo que trata dessas questões tributárias aí por 620 e poucos milhões, se eu não me engano, certo? Teve um abatimento absurdo da parte dos juros, né? Que uma grande parte do montante é juros. E beleza, aí a parte positiva. Agora vem a parte que dá calafrios na gente, sabendo como o Corinthians costuma fazer as coisas, né? O Corinthians deu o Parque São Jorge como garantia e futuras receitas daquele negócio lá do Time Mania, né? Ah, é Time Mania que chama? Acho que é isso aí. E, assim, galera, vamos lá. Pensando pelo lado positivo, não tinha como o Corinthians fazer mágica. O Corinthians não ia tirar esse dinheiro do. Né? E fazer mágica aparecer esse dinheiro. Então, beleza, o Corinthians tinha esse ativo. Digamos que fosse você no lugar do Corinthians. Você tem uma dívida lá de 100 mil reais, né? Os caras falam assim: ó, a gente vai te dar a oportunidade de pagar 60 mil, 55 mil, sei lá. Mas é o seguinte, você vai ter que deixar o seu carro como garantia. Eu acho que seria uma atitude normal de várias pessoas aceitarem esse acordo, né? Mas aí o que dá medo é o seguinte: a gente, eu, você e muitas pessoas que eu tô citando que aceitariam esse acordo, meu, ia se matar, ia passar fome, ia fazer o que for para não deixar atrasar uma parcela, né? E esse acordo aí tá condicionado ao Corinthians não atrasar a parcela, parece que é dividido em 120 parcelas, o Corinthians não pode atrasar para o acordo continuar valendo, senão volta o montante original. Aí eu não fui pesquisar a fundo para saber essa questão do Parque São Jorge como fica, se é só o Corinthians, só se o Corinthians atrasar muito, como funciona, mas eu sei que para manter o acordo vigente, o Corinthians não pode atrasar, tem que pagar certinho. Então, diz aí pra mim, o que você pensa a respeito? Se foi uma boa atitude, né? Se você tem esse receio também do Corinthians pôr o Parque São Jorge em jogo
com o histórico que as administrações do Corinthians têm de não fazer a coisa muito de uma maneira correta, né? E se você acha que caso não venha a intervenção judicial ou a SAF, alguma coisa do gênero, se você acha que a melhor escolha seria manter o Osmar Stabile mesmo. Beleza? Queria começar o vídeo perguntando esse assunto aí pra vocês. Mas vamos falar sobre o jogo. O Coringão bateu o Capivariano por 3-0 na Neoquímica Arena, para um público de cerca de 28 mil pessoas. Né, um público bacana, até se você for levar em conta que todo mundo já sabia que o Corinthians ia jogar com um time praticamente reserva, né, visando o clássico, o derby do próximo domingo aí à noite. E mesmo assim, o Coringão conseguiu por 28 mil pessoas na arena para ver o time reserva jogar, né? E foi o time reserva mesmo, cara. O Coringão foi para campo com o Felipe Longo no gol, com o Pedro Milans na lateral, o Choca e o André Ramalho na zaga e o Hugo na lateral esquerda, né? No meio de campo ali, jogou com o Matheus Pereira, que é um que a gente não pode cravar ele como reserva, né? Ele tá ali meio tá aquela dúvida, às vezes joga ele, às vezes joga o André. Jogou no meio de campo também o Charles, o Vitinho, o Rodrigo Garro e na frente o Caio César. Não, quando é o time reserva assim é difícil de lembrar sem olhar a colinha. O Caio César e o Guinegão, beleza? Aí você pode considerar que foi 4-3-3, ficou o Charles e o Matheus Pereira mais atrás em algum momento, o Garro Armano e o Vitinho, o Caio César e o Guinegão na frente. Acho que ficou alternando ali algumas vezes entre os esquemas, né? O Corinthians foi a campo, era uma boa oportunidade pra gente ver principalmente algumas peças aí que a gente queria ver, né? Como é o caso do Pedro Milans, vou fazer um comentário sobre ele, que eu achei que é uma partida que não dá pra servir como referência, porque eu acho que ofensivamente ele não chegou a produzir tanto assim. Quando o Caio César ainda estava em campo, infelizmente ele saiu machucado, a gente vai falar disso mais adiante. O Pedro Milans estava jogando um pouco melhor, mas depois ele não teve mais tanta participação ofensiva assim, né? Ele não se mostrava tão eficaz no ataque, com tanta volúpia ao ataque quanto o Mateuzinho costuma se mostrar quando ele joga, né? Se bem que quando o Mateuzinho joga, eu acho que até pela falta do Corinthians ter pontas, né? Agora vai ter o Caio César, né? Mas antes de ter o Caio César, acho que o Dorival acabou achando esse esquema de dar liberdade pro Matheus Bidu e pro Mateuzinho justamente pela falta de ter esses pontas, né? Tanto na esquerda quanto na direita, né? Mas o Pedro Milans não teve essa característica ofensiva e defensivamente ele não foi testado, né? Que o Capivariano começou a jogar um pouco mais no segundo tempo, né? No primeiro tempo eles adotaram uma postura bastante defensiva, né? Porque é normal. Eu lembro que teve um vídeo que eu fiz aqui, infelizmente eu não vou lembrar contra qual time foi, que eu falei que eu não aceitei que o Corinthians também jogou com time reserva, mas só que não teve a postura que teve hoje, né? O Corinthians jogou com time reserva, eu falei, cara, a gente sabe que eu até citei na época que se fosse um confronto contra a Portuguesa, contra o Guarani ou contra a Ponte Preta, beleza, eu até aceitava que eles são times considerados menores do que os quatro grandes, mas tem a sua relevância. Mas quando o Corinthians pega um capivariano da vida, tem que jogar como time grande, né? Mesmo que jogue com sub-20. Na minha visão, pelo menos eu penso assim, né? Mas hoje o Corinthians fez isso, né? Só teve um momento ali do primeiro tempo, depois da parada técnica, que o Corinthians não jogou muito legal. Foi um hiato ali que eu falei que eu já comecei a pensar assim, eu tô vendo que vai ser a mesma coisa de novo. Mas, graças a Deus, no segundo tempo aí o Corinthians voltou com a corda toda e definiu o placar. Até, inclusive, nesse momento aí, onde o Corinthians estava meio morto no jogo, como eu tava falando, né? Os caras chegaram até a fazer um gol, que para nossa sorte foi invalidado, marcando impedimento, né? Que o atacante deles participa, né? Deu uma... O Charles ia tirar a bola se o atacante. Eu não sei se é atacante de posição, né? Mas ele tava atacando nesse momento. Meio que deslocou o Charles, né? Então ele teve participação direta para que a bola fosse direto pro gol e ele tava à frente na hora que a bola foi cruzada, né? Mas enfim, o Corinthians fez um bom jogo, na minha visão, né? A molecada decidiu aí, a base decidiu. Eu tô achando bem legal o trabalho que o Dorival Júnior veio fazendo com a base do Corinthians aí. E outra coisa que eu achei muito bacana também,
que eu não esperava. Sinceramente, eu não esperava que o Memphis Depay fosse estar nem no banco desse jogo, cara. Porque depois de jogar a final da Supercopa do Brasil, eu achei que. Inclusive, não só o Memphis, né? Como o Yuri, os caras eu achava que nem no banco iam estar. E a galera tava toda lá, com algumas exceções, só do Gabriel Paulista, que tava no estádio, só que não jogou, do Carrilho também. Mas a maioria você via que tava ali no banco de reserva, Mateuzinho, o Bidu, que acabou entrando, né? O Memphis Depay, Yuri Alberto, Ranieri, tava todo mundo ali no banco à disposição. Eu, sinceramente, achei que tinha uns ali que nem eu pro jogo, mas falando mais especificamente do Memphis Depay, né? Eu achei que ele nem ia estar lá. Bom, tomara que, né? Isso aí seja uma demonstração de comprometimento, né? Eu achei bacana o fato dele estar em campo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os lances do jogo. Vou passar rapidinho pelos lances do jogo aqui pra gente comentar. 5 minutos, o Corinthians conseguiu o primeiro escanteio, o Garro bateu fechado e a zaga afastou. Cara, com 6 minutos, o Matheus Pereira, que é um outro jogador que veio com uma certa desconfiança por ter vindo do Fortaleza e tal, e cara, vem se mostrando um ótimo jogador, né? Conseguiu um chutaço de fora da área, né? Ele trouxe pro meio ali, chutou, um chutaço que obrigou o goleiro a fazer uma grande defesa. Aos 7 minutos, Caio César fez uma bela jogada, uma bela finta pela ponta direita, tocou pro Garro, que acabou chutando em cima da zaga. Com 10 minutos jogada pela esquerda, o Hugo tocou pro Guinegão, que chutou de perna esquerda, um chute bem forte, que o goleiro acabou fazendo a defesa também. E aí, aos 15 minutos, infelizmente, o Caio César, que talvez era, pra mim, né, pelo menos era a maior atração desse jogo, porque devido ao que ele tinha feito na final da Copa do Brasil, eu queria ver muito como que ele ia desempenhar jogando um jogo inteiro. Sentiu, né, tomou uma paulistinha ali, parece, sentiu alguma coisa no músculo da coxa, teve que sair. Entrou o Dieguinho no lugar dele, que viria a ser um bom nome no jogo, né? Mas eu queria ter visto mais o Caio César jogando. Aos 17 minutos, a primeira chegada do Capivariano, um belo chute da área para uma bela defesa do Felipe Longo. Aos 21 minutos, teve uma bola roubada no meio de campo, né? Um ataque do Corinthians praticamente 4 contra 3. O Dieguinho deu uma hesitada, acabou chutando de fora da área, que provavelmente não foi a melhor opção que ele tinha ali naquele momento. Dava para ele tocar para alguém que estava mais bem posicionado. E aí, assim, depois eu só fui anotar outro lance aos 35 minutos, pra vocês verem como eu falei, que depois da pausa pra hidratação, o Corinthians deu uma esfriada no jogo, né? Ficou um momento ali que eu achei que o Corinthians que ia ser mais um daqueles jogos meio, né, que eu esperava que o Corinthians fosse jogar por conta do outro time não ter tradição e o Corinthians ia me decepcionar, porque só aos 35 minutos que teve um lance que o Matheus Pereira tentou uma enfiada, se passasse o Diguinho ia sair na cara do gol, só que a zaga conseguiu fazer o corte. Aí eu não marquei a minutagem aqui, esqueci de marcar quantos minutos que foi, mas o Hugo saiu lesionado. Assim, galera, eu sempre tô na torcida pro Hugo sair do Corinthians, mas eu não sou desses caras que fica feliz com lesão de jogador, não. Eu espero que não seja nada grave, né? Que foi meio estranho ali o jeito que ele caiu, né? E ele parecia que ele ia levantar normal, assim, mas daí depois ele já caiu pedindo atendimento. O pessoal da transmissão falou que ele saiu chorando. Parece que foi alguma coisa mais grave. Por falar em lateral esquerda, parece que o Corinthians hoje praticamente se acertou com o Angileri aí. E assim, obviamente eu preferia ter dois laterais esquerdos ali, o Bidu e o Angileri, mas não que eu ia torcer pro Hugo sair dessa forma, né, só por causa disso. Aos 42, o Matheus Bidu chutou de direita de fora da área, passou bem perto do gol a bola. E aí já nos acréscimos que eu falei, o lance que a gente tomou um susto aí, porque teve uma cobrança de falta pela meia esquerda do ataque do Capivariano, eles cruzaram na área e o jogador deles chegou a tentar desviar de cabeça e a bola, sabe aquela bola que ninguém encosta e acaba que mata o goleiro, a bola vai direto pro gol? Aconteceu isso. Daí depois, para nossa alegria, a arbitragem marcou um impedimento porque, como eu tinha citado anteriormente no vídeo, o jogador dele realmente não toca na bola, só que ele desloca o Charles que tiraria de cabeça, pelo menos isso aí foi o que eu percebi no lance. Então marcaram que apesar dele não ter encostado na bola, ele teve uma participação ativa no lance ali e ele estava em posição de impedimento, então o gol foi corretamente anulado. E aí a gente foi pro segundo tempo, onde finalmente o Coringão voltou com aquela
ênfase que eu queria, e com 6 minutos, né, o Corinthians já teve um lance ali onde o Guinegão recebeu um lançamento, mas ele foi dividindo no corpo com o zagueiro conseguiu cortar a bola, mas aí a bola sobrou pro Dieguinho, mas ele não conseguiu pegar, ele tinha que esticar muito a perna para conseguir pegar a bola, e o mesmo zagueiro conseguiu fazer o corte, então com 6 minutos o Coringão já tava em cima ali. E com 9 minutos o Matheus Bidu entrou pela esquerda, trombando ali, a bola pegava no jogador do Capivariano, voltava para ele fez meio que um 2 sem querer com o Guinegão ali, e a bola sobrou pro Dieguinho, que marcou o primeiro gol dele no profissional. Nossa base começou a resolver o jogo aí aos 9 minutos do segundo tempo. Com 16 minutos já teve outra jogada, o Vitinho fez uma bela jogada pela ponta esquerda, passou por 2 jogadores, só que ele cruzou por meio da área muito forte, aí o Dieguinho não conseguiu dominar a bola, acho que ele não estava esperando um cruzamento tão forte. Na sobra ainda o lance se desenrolou, o Matheus Bidu conseguiu acertar uma bomba no gol, que pegou no jogador do Capivariano, e sabe quando pega e desvia, tipo encobrindo o goleiro não ia poder fazer nada, já estava morto no lance, mas a bola passou por cima do gol. Com 18 minutos o Garro bateu colocado de fora da área, mas não foi um chute muito difícil do goleiro pegar. E com 20 minutos, Guinegão guardou de cabeça, se antecipando a zaga depois do cruzamento do Dieguinho. Como eu falei, eu fiquei triste pelo fato do Caio César sair machucado, mas o Dieguinho acabou fazendo uma boa partida, já tinha feito um gol e deu essa assistência pro gol do Guinegão. E uma coisa que eu não vi ninguém comentar, a dominada que ele deu no balão que veio pra ele antes dele fazer esse cruzamento pro gol, foi muito bonita também, viu? Bom, aí vieram algumas substituições, vou olhar a colinha aqui, como é de lei, né? O Vitinho saiu pra entrar o Kaique, o Guinegão saiu pra entrar o Pedro Raul, e o Garro saiu pra entrar o Memphis Depay. Memphis aí, ó, pra pegar ritmo de jogo, que domingo é guerra. E aí aos 35, o Kaique, que tinha acabado de entrar, e o Kaique entrou bem no jogo, hein? Vou falar mais jogada dele depois. O Kaique, que tinha acabado de entrar, fez um 2 lindo com o Memphis ali, tocou, depois de uma bela virada de bola do Pedro Raul pra ele, dominou, partiu pra dentro da área ali, fez um 2 com o Memphis espertamente tocou pra ele na entrada da área pra ele bater colocado. Belo gol do menino Kaique, que também marcou seu primeiro gol pelo profissional, e foi literalmente com o pé direito, tanto no sentido de ter sido com o pé direito mesmo, quanto no sentido de ter sido um baita golaço. Belo primeiro gol do Kaique pelo profissional. Aos 40 minutos, mais uma tabelinha Memphis-Kaique, que dessa vez o Memphis tocou pro Kaique, o Kaique chutou, e o goleiro conseguiu fazer defesa no escanteio. O Pedro Raul subiu sozinho, galera. Puta merda, pela altura dele eu achei que ia ser caixa, mas ele cabeceou pra fora, subiu sozinho, cara. E depois, como eu falei, aos 44, como eu falei, o Kaique tinha entrado muito bem no jogo. Ele fez uma jogadaça pela ponta no corte que ele deu. Deixou 2 zagueiros do Capivariano de bunda no chão, mas a melhor opção ali era ele tocar pro Memphis, e ele acabou chutando direto pro gol. E o último lance de perigo do Coringão foi um chutaço do Bidu, o goleiro rebateu, o Memphis tocou pro meio, que era o correto a se fazer ali mesmo, né? Ele tava sem ângulo pro chute, tocou pro meio, o Charles não conseguiu chegar na bola. Era pro Charles chegar de carrinho, chegar de qualquer jeito ali pra fazer o gol. E seria o 4º gol do Coringão, mas infelizmente não saiu. Bom, galera, o Coringão com esse resultado se consolidou na 4ª posição do Campeonato Paulista. Se o campeonato terminasse hoje, o Coringão enfrentaria o Guarani na Neoquímica Arena. Então, foi um ótimo resultado por essa questão do Corinthians se consolidar ali entre os 4 primeiros e evitar já fazer clássico, né? Provavelmente ia fazer um clássico fora de casa, já no primeiro mata-mata, se ficar na parte de baixo da tabela, né? Então pelo menos o Corinthians ganha essa condição aí até o momento de poder jogar o clássico em casa, jogo único, né? Que a gente sabe que vai ser a próxima fase do Paulista aí, e consegue o objetivo de fazer um bom placar e poupar os jogadores para jogar no domingo contra a porcada aí às 8h30 da noite. Beleza, galera? Bom, diz aí para mim nos comentários o que você achou do jogo. Teve alguma coisa que eu esqueci de falar? Teve algum outro destaque que você queria falar no jogo? Comenta aí sobre o assunto que eu perguntei lá no começo, sobre a gestão do Osmar Stabile. E se você caiu nesse vídeo aqui, fica o convite de sempre aí. Agradecer os primeiros 1.200 e poucos inscritos, estou muito feliz, galera, obrigado. Eu sei que tem muita gente chegando por conta dos outros vídeos que eu posto de lances do Corinthians, né, gols do Corinthians,
gols mais bonitos do Corinthians, tal, essas coisas, mas também tem uma galera assistindo esse tipo de vídeo aqui, então eu fico muito feliz e queria agradecer muito a vocês aí, beleza? Valeu, forte abraço, vai Corinthians, vamos dormir mais felizes essa noite. O estresse que eu tava no começo do vídeo já passou, que eu comecei a falar de uma vitória do Corinthians. Eu fico pensando se eu tivesse que fazer esse vídeo depois de uma derrota. Com tudo que aconteceu hoje pra eu conseguir começar a gravar o vídeo aqui, eu já ia ter falado, ah, vai pra merda, amanhã cedo eu gravo esse vídeo. Mas como era de vitória, me deu um ânimo a mais de fazer, beleza? Valeu, galera, forte abraço, vai Corinthians e até o próximo vídeo.